Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, agradecemos a presença. E antes da prece inicial, convido a todos a acompanhar a leitura do livro Calma, por Francisco Cândido Xavier. Vou compartilhar a minha tela. Estão todos enxergando? Está de lado, né? Não, tá de lado não. Tá dando para ver. Então tá. Prevenções negativas. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem para que a prevenção negativa não nos perturbe. Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Doença em casa ou em ti mesmo? A aflição não substituirá a providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Provações de familiares e amigos? Lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles, com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Parentes difíceis, queixas e reproches não tomarão lugar da bondade e da aceitação, com que se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Amigos que se afastam, reprovação não trará nenhum de volta. E se realmente estão eles em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção do que reprovação. Acidentes reclamando socorro? Desespero não te fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial da tua presença. Boatos? Usa o teu arquivo de silêncio. Acusações contra alguém? Eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome, Senhor. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ano. Com licença. Obrigado, Rubem.
compartilhar a minha tela. Vamos ler hoje o Livro dos Espíritos, Propriedades da Matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta: da matéria, como entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui este fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Nota de Kardec. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas da atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Resposta: sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Nota de Kardec. A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho, e o que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Nota de Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva, na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento a esta matéria primária. Esses corpos são para vós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Letra A. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais? A força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Resposta: é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. 34. A molécula tem forma determinada? Certamente. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Letra A. Essa forma é constante ou variável? Constante a das moléculas elementares primitivas. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula ainda longe está da molécula elementar. Eu vou ler mais um pouco, porque eu não tenho muito o que comentar sobre molécula, eu não sei vocês. Tem alguém que se aventura a fazer comentários sobre molécula? Pedro, o que ele aborda aí é sobre
a complexidade da criação dos corpos, né? Desde os tempos primitivos, e ele faz uma abordagem aí também do processo evolutivo, né? O Espiritismo aceita a teoria da evolução. Realmente, os nossos corpos são bem mais aprimorados que dos nossos irmãos trogloditas, né? A questão da maior complexidade, né, é sobre a espiritualidade do ser humano, né? E a diversidade de raças, de cores, e de toda essa complexidade aí da criação, né, divina. Eu acho que nós estamos num planeta extraordinário, né? Beleza incomensurável, né? Sobrenatural até. E as pessoas realmente têm que se voltar, né, ao Criador e exaltar todo esse processo criativo, a nossa evolução, o que nos propôs Jesus, né? A complexidade também dos relacionamentos é uma melhoria substancial e crucial para a evolução da humanidade. O princípio da criação né, eles falam, né, dos aminoácidos que se juntaram, se tornaram moléculas e foram se aglutinando e até formaram um corpo material. Isso está muito além da nossa compreensão, não, meus irmãos? Muito além. É sobrenatural. Obrigado. Obrigado, Rubem. Obrigado pelos comentários. Vou continuar lendo aqui sobre o espaço universal. Espaço universal. 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-no limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isso te confunde a razão. Bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreender. Ou seja, nos falta conhecimento. Nota de Kardec. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte do universo, do espaço universal? Não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Bom, vou parar por aqui. Comentários. São de fatos, né, relativos à criação. É uma complexidade, está muito além das nossas parcas capacidades, né, cognitivas, não é? Isso está muito distante. Então, somente quando estivermos lá no plano espiritual e numa condição mais elevada, que talvez a gente tenha acesso a todas essas nuances da criação, né? E de toda essa diversidade que nós temos aqui nesse planeta, e, obviamente, muitos outros planetas habitados aí, né? Que estão aí pelo espaço. Eu me recordo de um fato, não sei se eu fiz essa abordagem, ele fala sobre a questão do espaço, do vácuo, e da nossa pequenez dentro desse contexto galáctico, né? O Carl Sagan pediu para que a NASA virasse a Voyager quando ela estava numa distância de bilhões de quilômetros aqui da Terra. Ela foi lançada em 75. E
e ela fotografou a Terra, um pontinho minúsculo no firmamento, não é? E isso também demonstra a nossa pequenez, né? O que realmente nós somos e o que aspiramos, né? Graças a nossa, nossos conceitos espirituais, digamos assim, né? Pelo que nós já temos, né? De ensinamentos pelo Evangelho de Jesus, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que trouxe várias, nos revelou muitos acerca desses fatos, né? Nós temos os livros da codificação, né? Que fala da Gênesis, né? Gênesis, e depois até as memórias póstumas, né? Bom, o que nós podemos abordar no momento é só isso. Quem somos nós, né? Para questionarmos aí, né? Os mistérios da criação, não, meu irmão? Eu me lembro de uma. Acho que é o Haroldo Dutra Dias que conta isso, né? Que o Chico queria dar um passeio pelo espaço, né? Aí o Emmanuel levou ele para dar uma volta, né? E daí começou a mostrar para o Chico um monte de coisa, né? E eu acho que o Chico queria saber onde que Jesus morava, algo assim. E aí o Emmanuel foi indo, chegou a um determinado ponto que eu falo, Emmanuel, me leva de volta, esse negócio de ir pelo espaço, essa imensidão toda, me deu vontade de tomar um café e comer um pão de queijo, né? Chico na sua simplicidade. Então, a grandiosidade, né, da obra divina está muito além da nossa, da nossa percepção, né? Então, o ideal é que a gente se fixe aqui na Terra mesmo por um bom tempo, enquanto a gente faz a nossa melhora moral, para depois a gente querer saber mais a respeito de Deus, do universo e de tudo mais. Tem mais algum comentário antes da gente passar para as vibrações? Sim, Fred. Ele também foi levado por Emmanuel a um encontro com um alienígena, um ser muito avançado, com uma nave imensa nos arredores de Saturno. Não sei se você já fez essa leitura ou soube algo a respeito. Lá, o Emmanuel falou: você vai poder fazer várias perguntas para ele vai responder para você. Aí ele, mas como que ele vai me entender? Ele falou: ele vai te entender. Você também vai entender as respostas deles. O contato que vocês vão ter vai ser telepático. Aí ele faz, uma das perguntas que ele faz, o que Jesus representa para vocês? Né? Aí esse ser respondeu que Jesus tem um conceito elevadíssimo, né? Na fraternidade branca, as questões da elevada espiritualidade. Mas eles se atinham mais ao Cristo cósmico, né? Um Cristo superior, né? Que era responsável pela galáxia, inclusive, né? Então, a questão que o Espiritismo aborda, que Jesus nunca foi embora aqui do nosso sistema, tem um fundamento, não, meus amigos? Obrigado, Rubem. Vamos então passar para a última parte do nosso evangelho, que é a parte das vibrações, agradecendo ao nosso Papai do Céu, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, que nos dirige, que nos guarda, e vamos vibrar por todos aqueles que estão em sofrimento, inicialmente aqueles que desencarnaram pela via do suicídio, que todos eles sejam abençoados, principalmente aqueles que nos são mais caros, você que está em casa, pense naqueles irmãos que você conhece, que infelizmente saíram da vida física pela porta do suicídio. Nós lembramos aqui da Carla,
do Elias, do Alan, do Bruno, do Charles, do Fred, do Luiz Roberto, da Verena, da Gabriele, da Juliana e de tantos outros. Que todos sejam amparados. E vibremos também pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, sofrendo de obsessões, muitas vezes cruéis, e nós já sabemos, né, que os obsessores são os nossos irmãos do passado, que nos foram muito caros, e que infelizmente nós os traímos, nós os prejudicamos, e eles não conseguiram nos perdoar e seguem conosco. Que esses irmãos possam ser chamados, que eles possam deixar de nos perseguir, pois nós não somos mais os mesmos que os prejudicamos, já avançamos um pouco, que eles sejam também convidados a um novo recomeço. E quem sabe um dia possamos nos reencontrar, ambos redimidos dos nossos próprios erros. E que agora cada um de nós possa pensar naquela pessoa que lhe vem à mente neste momento. Que essas pessoas que vieram à nossa mente possam ser amparadas. Vibremos ainda pelos homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos pelos centros espíritas, pelas igrejas, pelos templos, pelas religiões de todos os gêneros que professem o bem e a caridade. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que depende de cada um de nós, dos nossos esforços diários para resolver, para diminuir as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus, assim seja. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Fiquem com Deus. Sr. Rubens me respondeu assim, né, o que eu estava em mente aqui em relação à questão da complexidade e do universo infinito sobre outros, né, outros tipos de vida, outros povos. Então, muito obrigado, Sr. Rubens, me respondeu sem eu precisar perguntar. Uma boa noite a todos, forte abraço, muito obrigado, uma ótima semana. Obrigada para todos vocês também. Amém.